Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e a gente está junto nessa semana de esclarecimento sobre a ação do mal nas nossas vidas, nas nossas famílias e o que podemos fazer para combater essa ação do mal em nós. Eu convido você hoje a meditar sobre a ação do mal na vida das nossas crianças. O que tem acontecido com as nossas crianças e como podemos combater tudo isso que tem entrado nas nossas famílias, nas nossas casas e a gente não tem se apercebido. Eu queria contar para você 3 histórias que aconteceram recentemente aqui no nosso instituto e que me fizeram abrir os olhos para a ação direta e indireta no mal. A primeira delas foi de uma criancinha que vinha aqui sempre na nossa casa para o grupinho de oração das crianças e de repente deu uma desaparecida. Depois, os seus pais vieram trazê-la aqui porque ela estava com dificuldades de dormir. A gente vai conversando um pouquinho com ela para saber e de repente ela falava assim, olha, ele está sempre comigo. A gente perguntava, quem? E ele falava, o Charlie. Charlie? A gente perguntava, ele desconversou e continuou o seu caminho. Outro dia, ele voltou e falou conosco que ainda estava com dificuldades de dormir, estava com muito medo de ficar sozinho. E quando a gente continuou perguntando para ele, de novo ele falou esse nome, era o Charlie. A gente perguntou, mas quem é o Charlie? Aí ele apontou, é aquele ali. A gente olhou e não viu nada, ele apontava para algum espaço vazio. Só que ele estava vendo de fato um menino e ele falou, tá vendo? Ele está com a faca na mão e ele disse que vai me matar. Isso que aparentemente é algo que a gente acha que é uma brincadeira de criança, de fato não é brincadeira de jeito nenhum. Isso é um joguinho aparentemente inocente que as nossas crianças têm feito, que tem sua origem na tábua de Ouija, um antigo jogo que é uma forma de invocar espíritos, na realidade invocar demônios. Junto com esse jogo da tábua de Ouija, tem outras variantes do mesmo tema, que além do Charlie Charlie tem a brincadeira do compasso ou o jogo do copo, que são muitas formas de uma mesma manifestação do inimigo. Aparentemente uma coisa infantil, uma caneta que muda de posição, um copo que dança, um ponteiro que gira, mas de fato uma ação diabólica que influencia diretamente as nossas crianças. Esse é o primeiro exemplo que eu queria contar para vocês. O segundo caso aconteceu de uma mãe que veio procurar a nossa ajuda muito preocupada com seu filhinho de 4 anos. Ele, num dia anterior, tinha falado, mãe, e feito um convite meio estranho, ou aliás, muito estranho. Mãe, vamos ali pegar um revólver para poder roubar as pessoas. Aí a mãe falou, como é, meu filho? E o filho disse, mãe, vamos lá roubar as pessoas. E a mãe perguntou, onde é que você aprendeu isso? Ele disse, eu vi no celular. E aí a mãe começou a prestar atenção o que aquele menino estava vendo no celular, que ele passava 1, 2 horas, e eu perguntei, como é que é seu filho no celular? E a mãe falou, ele esquece de comer, ele esquece de dormir, e ele não vê mais nenhuma outras coisas. E eu próprio vi isso com várias crianças que têm frequentado o nosso instituto, que eu tenho encontrado nos lugares onde eu tenho ido, crianças de 2, 3 anos que ficam completamente paralisadas no celular. Elas não atendem o próprio nome. Quando a gente chama o nome fulano, 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 mesma coisa que elas não estejam ouvindo nada. A gente faz o sinal para parar e quando a gente faz o sinal para pegar o celular para que a criança preste atenção em nós, há um movimento de ira irrepreensível, uma coisa incontrolável. A criança explode de raiva. Essa mesma mãe dizia que para conseguir alguma coisa do seu filho, ela prometia devolver o celular que ela tinha tirado. E ela disse que conseguia o que fosse, qualquer coisa que o seu filho tivesse resistindo a fazer, seja comer, seja tomar banho, seja ir para a escola, com a simples promessa de entregar o celular para que ele pudesse ver os vídeos e brincar. Olha aí, até onde a gente está chegando. Terceira coisa que eu queria contar. Uns pais vieram procurar o auxílio de um dos nossos irmãos pedindo ajuda para os seus filhos. Esses filhos começaram vendo
filmes e livros aparentemente inofensivos de bruxos. E depois, com o passar do tempo, começaram a crescer no desejo e na vontade de conhecer mais coisas. E hoje em dia estão viciados, segundo os pais, em séries de terror norte-americanas. Às vezes nós não imaginamos como isso tem um poder de sedução sobre essas crianças. Os pais ousaram, entre aspas, eu digo ousaram, claro, porque eles têm que exercer sua autoridade de pais. Ousaram proibir essas crianças e esses adolescentes de verem essas séries de horror e disseram que foram surpreendidos por uma crise de desespero, de quebrar as coisas em casa, pelo simples fato de proibir os seus filhos de verem aquela série de horror, que não é como os filmes de horror que a gente via nas décadas de 80 e 90, quando éramos crianças, que já eram muito pesados e terríveis. Nada a ver com aquilo. São séries verdadeiramente pesadas. Essas atitudes dessas crianças e adolescentes, mostram em que ponto nós estamos enfrentando a ação do inimigo de forma direta e de forma indireta. Diante disso, o que a gente pode fazer? E a minha pergunta é mais direta para vocês, pais. A minha pergunta é mais direta para vocês, tios, avós, avós, irmãos mais velhos. Como tem sido o cuidado de vocês com aquilo que seus filhos veem, com aquilo que seus filhos ouvem? Há muitas pessoas que têm sido surpreendidas por comportamentos estranhos dos seus filhos e eu digo para você, não se surpreenda, porque isso é aquilo que os seus filhos estão aprendendo com aquilo que eles veem, com aquilo que eles ouvem. Qual é a primeira atitude que você, pai, tem que fazer? A primeira atitude é que caiam as máscaras que estão nos seus olhos, as vendas que estão te impedindo de ver a realidade. Enquanto você fica despreocupado, achando que seu filho não está dando trabalho, fazendo silêncio, naquela hora ele pode estar com o celular vendo coisas que você nem imagina. Talvez até no seu controle parental você tenha configurado o celular do seu filho para não ver conteúdos explícitos acima de tal e tal e tal idade. Mas às vezes as coisas que ele esteja vendo sejam coisas para crianças. Esse vídeo que essa criancinha de 4 anos estava vendo era um vídeo infantil que estava ensinando ele a roubar as pessoas. E essa mesma criança falou com a sua mãe que ia colocar ela na cadeia e trancá-la, porque ela ia ficar de castigo lá, porque tinha proibido ele de mexer no celular. E isso ele tinha aprendido no vídeo que ele estava vendo. Você acha que seu filho está tranquilo, parado lá, não está lhe dando trabalho, não está lhe fazendo perguntas difíceis, não está lhe atormentando para sair de casa, mas está parado? Olha, que seu filho pode estar prejudicando a sua alma. Então, alerta para os pais. E agora o que fazer? Meu irmão, o senhor falou aí sobre todas as coisas que estão chegando aos ouvidos, aos olhos dos nossos filhos e agora como trabalhar isso? A primeira coisa é tomar consciência de que algo está acontecendo com seu filho. Segunda coisa é aprender que você, pai, deve tomar a decisão e a responsabilidade pela primeira educação do seu filho. Hoje em dia, muitos pais, e eu falo isso porque tenho meus irmãos que têm filhos com idade escolar, eu tenho quantos casais, quantas pessoas que frequentam o nosso instituto que a gente acompanha, em quantos lugares onde eu visito, e pessoas que às vezes querem atribuir a educação em primeiro lugar à escola, em primeiro lugar aos amigos, aos lugares onde vão, ao Estado. É claro que as escolas e o Estado têm um papel muito importante na educação, mas o primeiro responsável da educação dos seus filhos é você. Você deve estar pensando em como trabalhar agora com seus filhos. Quantas coisas importantes a dizer, e a primeira delas é começar a rezar pelo seu filho e começar a rezar com o seu filho. Qual foi a última vez que você rezou com o seu filho? Talvez 15 dias atrás, um mês. Você tem que tomar a decisão de rezar com seu filho todos os dias. E não é só aquela oração simples à noite que dura 30 segundos a 40 segundos. É criar no seu filho uma cultura de oração. O seu filho vai aprender com a sua própria vida, a agradecer os alimentos antes de comer,
a fazer orações ao longo do dia, quando sai de casa no carro, abençoar o dia, ensinar o seu filho a pedir a bênção, mostrar para o seu filho que Jesus, que Maria são amigos dele, que os santos anjos estão junto com eles. Essa é a primeira forma de tomar a educação a peito. Depois, começar a trabalhar com os seus filhos, algo que não é trabalhado mesmo sobre muitas coisas que ele vê na televisão ou no celular, que é trabalhar as virtudes. Muita gente fala da gente trabalhar os valores, mas como é que são muitos valores hoje em dia? Não são valores de acordo com o evangelho que você acredita, porque se você está vendo esse vídeo é porque algo do evangelho e da doutrina da Igreja Católica tocou o seu coração, ou se não, você foi atraído a esse vídeo ao falar do perigo para os seus filhos. E agora eu lhe digo, a solução para os seus filhos é aproximá-los daquele que pode protegê-los, que é o próprio Jesus Cristo. Quantas vezes você falou de Jesus para os seus filhos? Quantas vezes você leu a Bíblia com eles? Quantas vezes você contou histórias da Bíblia para que o seu filho se aproximasse da doutrina dos livros sagrados? Quantas vezes você contou a história dos santos, da mãe de Jesus, da Virgem Maria, que apareceu aos pastorinhos em Fátima, que contou tantas coisas belas para Santa Bernadette? Quantas vezes você aproximou seu filho da virtude? A gente falava dos valores e das virtudes. Há virtudes que nunca passam, virtudes da generosidade, que você deve trabalhar com seus filhos, virtude do respeito ao meio ambiente, das coisas que estão ao nosso redor, a virtude da sinceridade. Mesmo que o seu filho tenha feito alguma coisa errada, premia ele quando ele diz a verdade. Ele vai aprender que a verdade deve ser dita sob qualquer pretexto. E vai entender já desde criança que a mentira não agrada a Deus, que a mentira tem pernas curtas e que a mentira é sempre superficial. Trabalhe com seu exemplo e tome consciência de que coisas simples que podem estar passando desapercebidas dos seus olhos são importantes para que as suas crianças estejam protegidas e guardadas. Nós estamos gravando esse vídeo já nas vésperas do dia de Halloween. Muitas crianças, nos seus cursos de idiomas e agora espalhados em outros lugares da cidade, estão se preparando para se vestir de bruxas, de demônios no dia do Halloween, mas muitas pessoas de fé estão querendo mudar o Halloween para o Holy Wins, que significa o santo vence. E ao invés de vestir os filhos de demônios, de bruxas, de caveiras e tudo mais, estão vestindo seus filhos de santos. Olha que boa ideia! Quem sabe você não faz isso na sua família? O primeiro festival, Serei Santo, ou A Santidade Vence. Você batiza da forma como você quiser, mas fale dos santos e da importância de seguir a santidade para todas as pessoas que você conhece. Quem sabe essa iniciativa não pega agora nesse primeiro dia de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Como a igreja nos ensina a ensinar coisas boas para os nossos filhos. Esse é o nosso vídeo falando sobre as crianças. A gente vai encerrar com a nossa oração, como no dia de ontem, a couraça de São Patrício, pedindo a Deus a proteção para cada um de nós, para que a gente esteja guardado e também as nossas crianças. E vamos pedir também a intercessão de São Patrício, esse grande santo bispo da Irlanda, que tem um poder de intercessão com relação à libertação da ação do inimigo. Ele que é o grande padroeiro da Irlanda, um santo de combate espiritual. A gente vai pedir a esse santo a graça de nós sermos protegidos e preparar o nosso coração para poder viver esse dia 31 de outubro de forma diferente, mais consciente, com novas decisões. Atenção com o que o seu filho está vendo na telinha, atenção com o que o seu filho está vendo no celular. Nós vamos agora ter novas atitudes, buscando aprender com os santos e com o próprio Jesus Cristo como cuidar dos nossos filhos. Então a gente encerra com essa oração da couraça de São Patrício, que inclusive você encontra na nossa lojinha virtual, que tem o link aqui embaixo. A nossa irmã produtora não vai esquecer de colocar, para você encontrar esse folhetinho da couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura.
Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Agradeço a presença de você conosco nesse vídeo e continue que até o dia 31 nós vamos colocando mais e mais vídeos de esclarecimento e de mostrar para você como combater o mal na sua vida e na vida da sua família. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.